Era a alma imortal? Temos alma, afinal de contas? Essa é a questão. Veja só, esse ponto aí na Bíblia, ele é um tema de discussão há muitos séculos, tá certo? Mas a minha opinião, qual é, mediante a palavra de Deus, certo? O que se entende hoje, né, a grande maioria crê na imortalidade da alma, tá? Eu já vou dizendo logo que eu não creio dessa forma. Eu tenho outra perspectiva de entender as coisas. Para mim, o homem, ele não existe alma. Você é você e pronto, acabou. Não existe mais nada além disso, né? Eu vou buscar na Bíblia texto que me ajude a amparar essa ideia. Porque a alma imortal, se a gente fosse parar para analisar todos os detalhes aqui, gastaria muito tempo. Mas nós vamos pensar mais na questão se a alma é imortal ou não, se existe afinal alma, tá? Dentro da palavra de Deus. A grande maioria das religiões do mundo crê na imortalidade da alma. Uma passagem, você vai para outro plano, você vai para o purgatório, vai para o céu, vai para o inferno. Isso é muito difundido e as pessoas acreditam dessa forma. Isso já vinha desde quando, lá no Éden, Deus havia dito para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Eles estavam vivos, Deus criou eles com vida, com sabedoria e tudo mais, mas eles não obedeceram a Deus e comeram do fruto, e então receberam como a penalidade o que Deus já havia dito para eles, que se eles comessem o fruto, eles morreriam. E morrer é deixar de existir, voltar a ser como antes de eles não existirem. É simples assim, né? Então, vocês vão voltar para o pó, porque vocês são pó, feito do pó da terra, e o fôlego de vida, que é o dom da vida, essa virtude que Deus dá para nós, volta para Deus, que Ele é o único capaz de dar a vida a essa matéria. E aí eu quero convidar você para analisar alguns textos, tá bom? Como eu disse, todas as religiões, elas se baseiam, a grande maioria esmagadora se baseiam na imortalidade da alma. Igreja católica, né, os budistas e etc, pregam essa questão da imortalidade da alma. Mas será que a Bíblia apoia essa ideia? Olha só, na Bíblia existe mais de 1.600 versos, uma grande quantidade, que fala sobre alma, alma, que alma ali, ou seja, o nefesh, o ruá, né, pneuma, etc., que fala sobre a questão desse espírito, o fôlego de vida, o que mantém as pessoas vivas. E não existe, ao meu ver, não existe nenhum lugar na Bíblia que apresenta a alma como imortal. Dado que Moisés morou no Egito, o povo de Israel esteve no Egito, e Moisés, ao escrever, ele quisesse dizer sobre a imortalidade da alma, aí no caso, né? Então, lá os egípcios estavam certos, a serpente também estava certa, que ela diz para Eva: olha, certamente não morrerás. Os egípcios estavam certos, tudo estavam certo, e hoje nós aqui achando que não existe. Mas Moisés nunca colocou isso, o homem é imortal, vai dar tudo certo, pode crer que não vai morrer e a alma vai para o céu. Bom, isso não fica claro e nem para mim forma superficial, meia implícita, eu não vejo dessa forma. Para mim é bem firme, né? A Bíblia não apresenta a imortalidade da alma, ou seja, nem existe alma, afinal de contas, essa é a questão, né? Mas vamos ver aqui alguns textos na Bíblia. Vou pegar aqui um controle aqui para a gente alinhar aqui, tá certo? Então, vamos lá para Gênesis 2, verso 7. O que acontece ali em Gênesis 2, verso 7, né? Vamos lá buscar lá no texto da Bíblia. Veja só aqui, eu estou aqui em Gênesis, vou passar para o próximo. Não, não é aqui não. Opa. Gênesis, aqui, né? Estou em Gênesis, capítulo 2, verso 7, quando ele fala, certo, da criação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então o homem se tornou alma vivente. Então, quando ele pega o quê? O fôlego de vida,
né? Pega a matéria ali, o pó da terra, e aqui quando Deus fez, Deus formou o homem, essa palavra formar aqui está muito relacionado com a depois que vai usar quando o moleiro forma um barro, pega o barro, forma um jarro, um vaso, né? Então, demonstra aqui que Deus teve um cuidado especial em fazer o homem, porque ele seria a imagem e semelhança do homem. Essa aqui é na Almeida corrigida, e aqui já é na NVI, nova versão internacional. Então, fez o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, certo? Um ser vivente. O interessante é que se você voltar aqui no capítulo 1, no verso 20, quando ele fala, olha, e disse Deus, produz as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas é, e as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie, etc. E viu Deus que era bom. De cá, olha, ele já diz, olha, fez os grandes animais, demais seres vivos. Então, aqui está seres vivos, né? É que você tem alma vivente, ou seja, a mesma palavra aqui, então eles já colocaram seres vivos. Você vai ver que aqui no capítulo 2, né, como ele vai falar da formação do homem, aqui foi feito a alma vivente, aqui o homem se tornou um ser vivente. Quando ele junta o pó da terra, mais o fôlego de vida, essa virtude, esse poder que é exclusivo de Deus para dar a vida ao ser humano, então ele se torna uma alma vivente. Agora, quando Deus cria os animais, eles tornam todos alma vivente ou ser vivente, tá? É a mesma palavra ali. Algumas traduções até colocaram os animais como seres viventes e o homem como alma vivente, tentando dar essa intenção, né? Mas Moisés escreveu exatamente a mesma coisa para os dois. É que Deus, ao fazer o homem, ele teve uma atenção mais especial para que o homem era a sua imagem e semelhança. Por exemplo, qualquer animal na face da Terra, por mais inteligente que ele seja, ele não consegue criar ferramentas, objetos para o seu uso. Você poderia pensar aqui, né? Eu tenho uma caneta aqui na minha mão. Uma vaca faria uma caneta? É muito para a cabecinha dela, certo? E ela, embora tenha um cérebro grande, né? Mas ela não consegue nem imaginar, nem sabe para que serve isso aqui. Então, qualquer coisa, imagina, você tem aqui um pente. Ela não faria jamais isso, nenhum animal faria isso. É claro que alguns animais, como cães, corvo, né, aves também, galinha, aprende algumas coisas assim que você fica impressionado, mas ela não consegue criar coisas como o homem fez, como o homem faz, né? Então, quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, ele dá ao homem algumas virtudes, por exemplo, da fala, da inteligência racional, certo? E também algumas virtudes como governo, liderança, tá? Criação. Você pode criar muitas. E você hoje vê a quantidade de objetos que o homem fez. Existe coisas, né? Vou dizer coisas aqui, ferramentas e utensílios absurdamente, uma quantidade absurda para que venha atender às mais variadas necessidades do ser humano. Ou seja, os animais estão do mesmo jeito. O crocodilo está lá caçando, ele não faz nenhuma armadilha, ele, né, faz as suas emboscadas, ele não é do mesmo jeito desde a criação, funcionando do mesmo jeito. O leão corre atrás dos bichos, a unha, do jeito. Ele não cria nenhuma outra estratégia além da que ele já criado e Deus colocou para eles. Eles não têm essa capacidade. Tá certo? Então Deus ele fez o homem e coloca nele o fôlego de vida, tá? Como ele dá o fôlego de vida para todos os animais, mas ao contrário de todos os animais, todos do menorzinho até o maior, né, os grandes seres viventes, Deus, ao homem, ele deu uma inteligência, uma razão, uma compreensão das coisas muito maior do que os animais. Então, o homem se torna alma vivente, ou um ser vivente, com a junção do fôlego de vida mais o pó da terra. Aí tem aquela grande questão que as pessoas vão dizer: ah, mas a, a verdade, né, é progressiva. Com o passar dos anos, Deus vai trazendo mais luz sobre o assunto e aí ele pode, né, trazer mais coisas. Só que é o seguinte,
A Gênesis 2, verso 7, ele é muito claro. Que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, né, o fôlego de vida, ele se tornou um ser vivente, uma alma vivente. Então, dá a entender que quando ele diz, olha, que quando vocês pecaram, vocês voltam ao pó, de onde vocês vieram, e o fôlego de vida que Deus deu para nós volta para Deus que o deu, essa virtude da vida é única de Deus, então não sobra espaço para uma nova interpretação. Embora vai ter várias coisas que Jesus vai falar, mas nenhuma delas vai contradizer essa primeira declaração. A verdade ela é progressiva, vai aumentando, mas ela não contraria, né? E se fosse para contrariar, ele explicaria em linhas bem claras isso, né? Olha, ela foi dita assim, assim, mas vamos explicar melhor aqui, que isso é daquele jeito, tá? Moisés não entendeu bem quando Deus falou para ele. Isso não acontece. E Moisés, como viveu num país, né, no Egito, extremamente ligado a essa imortalidade da alma, passagem para outros mundos, né? Os faraós, aquelas tumbas todas, era muito alinhada a essas ideias, essa religião, filosofia e tudo mais. Moisés perdeu a oportunidade de escrever: olha, Deus fez o homem, né, folha de vida, e ele se tornou uma alma, e se ele morrer, essa alma vai para outro lugar. Então ele perdeu a oportunidade de deixar isso bem claro, né? Então, para mim, então não tem muito sentido depois da Bíblia. Em outros momentos, aparentemente você tenta encontrar essa ideia, né? Mas o que que a Bíblia vai dizer aqui para nós lá em Ezequiel 18:4? Bom, isso aqui não tem jeito de escapar, né? Vamos lá em Ezequiel 18:4. Estamos aqui então, Ezequiel 18, verso 4. Olha o que que diz aqui. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho e da Filha, a alma que pecar, essa morrerá. Então, que é bem claro que a alma, fecha ali, o pneuma, ruach, sei lá, que diz lá no grego, mas é essa ideia, né, do fôlego de vida. E aqui diz, olha, já na NVI, pois todos me pertencem, tanto o Pai como o Filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Então eles só trocaram aqui, né, todos, né, e tiraram a palavra alma, porque realmente isso aqui está significando a pessoa, certo? Alma aqui é realmente a pessoa. Então a pessoa que pecar, aquele que pecar, esse morrerá. Então, só que as pessoas vão dizer, não, mas você peca e quem é que peca afinal de contas? É a alma, se supostamente existe, ou é o corpo? Quem é que é o responsável por pecar? Se a alma é a minha consciência, é essa, né? Ela é a minha razão, é toda essa consciência. Quem é que peca? Ela, se ela que gerencia todas as minhas emoções, toda a minha consciência, quem peca é ela, porque ela só está usando o meu corpo como uma sua expressão, né? É como se você estivesse num robozinho aqui, só controlando o robozinho aqui, né? Controle remoto ou aqui ligado, como um videogame ali, você está com os manetezinhos ali, né, levando para cá. Quem está num jogo da internet, ele clica no mouse nas letras, atira e tal, ele está controlando. Ele é a inteligência que controla aquele jogo, né, aquele personagem. Então, se a alma que nos controla, que gerencia tudo, então quem pecar morre. Ou seja, se a alma que gerencia tudo, ela é a culpada, porque ela que gerencia. Então ela teria que morrer. Aí o corpo, porque ele é apenas, como Platão lá dizia, é a prisão da alma. Então, aí ele não tem culpa de nada, tá certo, né? E até era o contrário, porque eles diziam que o corpo era pecaminoso, era tal, era horrível, e a alma era santa, perfeita, coisa assim. Então, já é o contrário, né? Porque a alma teria que ser. Não poderia pecar. Mas se ela peca e toda alma, digamos, todo homem pecou, então ninguém teria direito de ir para o paraíso depois da morte. Porque a Bíblia é bem clara quanto a isso. Então, a Bíblia está dizendo que todas as almas são minhas, como a do pai, como a do filho, da filha, da esposa, todo mundo, e a alma que pecar, essa morrerá. E a outra já diz, a pessoa, né? Aquele que pecar, esse morre. E aí você vai dizer, não, a pessoa não morre, mas existe alma ou não? Então essa é a questão. Então, a Bíblia é bem clara quanto a isso e a gente precisa de
entender esse aspecto, tá bom? Bom, então vamos voltar lá em Gênesis, né, capítulo 3, verso 9. O que acontece com a pessoa quando morre? Gênesis 3:19 vai dizer, olha, e o pó volte, quer dizer, e o corpo, né, que é o pó, volte para a terra que o deu, e o espírito, que é o fôlego de vida, volta para Deus que nos concedeu esse dom da vida, tá certo? Nada mais, nada menos. Em Eclesiastes, capítulo, pegar Eclesiastes aqui, né? Eclesiastes, capítulo, esse aqui é bem interessante também, capítulo 12, verso 7. Vamos aqui, olha, 12, verso 7, né? 12, verso 7, o que que diz aqui? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Tá? Aqui tá da mesma forma, né? E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, esse espírito é apenas o fôlego de vida, é o pneuma, é o fôlego de vida, nada mais, nada menos que isso. Já que estamos em Eclesiastes aqui, interessante que ele vai dizer para nós no capítulo 9 o seguinte, né? 9:5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos nada sabem, ou não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, tá? Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja pereceram e não tem parte nenhuma nesse século em coisa que se faz debaixo do sol. O grande argumento das pessoas que são imortalistas, eles falam, tá vendo aqui, olha, tá dizendo que isso aqui é em coisa que se faz debaixo do sol. Poxa vida, Salomão, em Eclesiastes, ele usa essa expressão debaixo do sol 27 vezes. E nenhuma delas ele sugere que além do sol existe alguma tarefa, algum trabalho, ou a alma vai para esse lugar. Salomão perdeu a oportunidade de dizer que quando a pessoa morre, o seu corpo vai ser sepultado, tudo aqui acaba e ele vai para o paraíso, vai para o inferno, vai se ferrar no inferno, se, né, fritar lá, ou ele vai para o paraíso, fica lá de boa já, né, juntamente com os santos, o seio de Abraão. Então, esse jargão que ele usa aqui, debaixo do sol, para tudo. Olha, o trabalho, nossa, é o penoso, é horrível o que se faz debaixo do sol. Ah, eu conquistei, eu ganhei e tal. E o que adiantou todo esse trabalho debaixo do sol? Ou seja, ele está dizendo porque a única coisa que nós temos é aqui debaixo do sol. Ninguém vai para além do sol. Ah, vou para Marte. Você está debaixo do sol de qualquer jeito, não tem como escapar, certo? Você vai ter que sair dessa galáxia, né, desse sistema solar para sair do sol. E não tem como você fazer isso. Não tem como você fazer isso. E ele usou esse termo debaixo do sol 27 vezes, e repito, ele não sugeriu nenhuma hipótese, nem sim de uma forma, sabe? Que existia alguma coisa além do Sol. Não, ele poderia deixar isso bem claro. Porque as pessoas que criam na imortalidade da alma já escreviam isso assim abertamente, era descarado, não tinha meio termo, ficar embromando. Já chegava na lata e dizia: olha, morreu, vai, né, vai para o paraíso, vai para não sei quem, vai para o Hades. Salomão perdeu essa oportunidade de deixar isso bem claro, né, para todos os ouvintes. Olha, aqui debaixo do sol não acontece, mas além do sol, isso lá, além do sol, nós vamos para o paraíso, né? Aqui não tem nada. E o mais interessante é que não tem parte alguma nas coisas desse século. Eu não vou entrar no detalhe, mas lá na parábola do rico e Lázaro, o camarada morre e quer que manda alguém aqui. Ou seja, a Bíblia diz que não tem parte mais aqui e ele quer ainda tomar decisões ou manda lá, porque ajuda lá. Ele não tem mais nada a fazer com relação à terra. E aquela parábola lá não dá para entender que existe esse inferno, o céu tudo junto, que as pessoas já morreu, já foi, né? Mas há aqueles que vão defender isso a unhas e dentes, tá bom? Então, nós entendemos, eu entendo bem claramente que isso aqui não dá para ser levado é, pensando que depois do sol, além do sol, então nossa alma vai para lá, porque ele em forma alguma ele descreve dessa maneira. Aí lá em Jó, capítulo 19, verso 25, deixa eu pegar Jó 19, 25 aqui. O que que acontece? Eu amo esse texto aqui de Jó. Vamos lá nele aqui para vocês verem. Esse texto é extraordinário. Veja só que, olha,
Porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Eu poderia, olha, depois que eu morrer, for consumido o meu corpo, eu vou meu espírito, e em espírito eu verei a Deus. Ô, Jó, você perdeu essa oportunidade, hein? Eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Como anseia no meu peito o coração por esse dia, né? Então, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão, e por isso o meu coração se consome dentro de mim. Olha que maravilha, né? Então, ele está dizendo, olha, aqui ele poderia ter dito, olha, e depois de consumir da minha pele, né? É, e ele tinha essa esperança, olha, mesmo que ele me mate, eu verei a Deus. Então, eu sei que o meu Redentor vive, olha que só extraordinário, por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir a minha pele, a minha carne, tudo, né? E em minha carne verei a Deus. Ele não está dizendo que em meu espírito verei a Deus. Poxa, Jó, por que que você fez isso? Por que você não colocou em meu espírito? Nossa, em minha carne, porque Jó não tinha essa ideia, que era ideia já desde quando existiu o homem, desde o pecado, ele tem essa ideia maluca, né? Para mim é uma maluquice satânica, mas ele perdeu a oportunidade aqui. E Moisés, o escritor, puxa vida, ele era tão acostumado com as ideias lá do Egito, né? Por que que Moisés não disse dessa forma, né? Jó 7, já que estamos aqui em Jó, aqui, vamos dar uma puxadinha aqui. Jó capítulo 7, 7 verso 9. Bora lá, bora lá. 7, 9. Vamos ver aqui, 9 e 10, hein? Tal como nuvem se desfaz e se passa, aquele que dessa sepultura nunca tornará a subir. Olha, mas como nuvem se desfaz e passa, aquele que dessa sepultura nunca tornará a subir. Eu poderia, olha, ele morreu, mas o espírito vai subir lá para o céu. E ele não fala isso, né? Assim como a nuvem vai-se e desaparece, assim, quem desce à sepultura não volta, certo? Nunca mais voltará ao seu lar e a sua habitação não mais o conhecerá. Interessante que você pode dizer, mas existe a ressurreição. A ressurreição já não é nesse corpo que você tinha agora, entende? Esse corpo nosso agora, que Abel, tem algum vestígio, algum osso, alguma carne, não existe. Então ele não consegue voltar mais, né? E Deus vai criar um novo corpo agora, já um corpo muito melhor do que esse, certo? Então, quando eu sou o Jó aqui, Moisés escrevendo, Moisés poderia ter já dado um sapeca aqui, né? Mas ele não fez isso, ele deixou do jeito que realmente é. Não tem como subir, não vai para lado nenhum. Morreu, acabou, Zé Fini e pronto, pode rolar, espernear, e é assim que funciona, tá bom? Então, nós aqui, olha, não nos é possível falar também com quem já morreu, tá bom? Quem já morreu, então não existe espírito, não existe nada disso. Morreu, acabou, já era, né? É só na glória. Agora, as pessoas afirmam que a alma é imortal. Interessante. A imortalidade, quando é que essa alma passa a existir? Quando o feto, né, o gameta masculino se encontra com o gameta feminino e tchac, né? E vup, e começa a existir ali, já entra uma alma e fica a alma da mãe, a alma do filho, né? Ou essa alma já existia com Deus na eternidade e ele agora são bilhões de almas? E até o pessoal de estatística aí diz que já existiam na face da Terra 108 bilhões de pessoas. Então, Deus já teria com ele mais de 108 bilhões de almas que passaria tal, 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 né? Na mente já espírita, já não sei como é que funciona, né? Porque como é que isso? Porque a pessoa também reencarna várias vezes, etc, né? Já é outra visão de mundo. E até falando nesse negócio de reencarnação, de alma e tudo mais, eu estava vendo esse de um vídeo de um cidadão espírita. Não sei se todos pensam assim dessa forma, às vezes é a ideia dele, não sei onde ele arrumou isso. E olha, tá vendo que há 300, 500 anos já tinha uma população de 800 milhões, tal, agora temos 8 bilhões de pessoas. Por que isso? Então, aí, segundo ele, ele ter gravado esse vídeo em algum lugar, né? Segundo ele, nas galáxias aí, né, existe, tá parecendo aquele negócio Star Wars, né? Existem rebeliões em galáxias, tal, e essas pessoas então são enviadas para a Terra
né? E então entra na fila para ser, quando vai nascer uma criancinha, então alguém lá coordena e fala, então tá nascendo e você vai ser enviado para a Terra, essa alma, esse ser de outra galáxia, de outro, né, do universo afora, que tem uma rebelião, que se rebelou contra a organização geral, e aí ele é enviado para a Terra para se restabelecer e depois que melhorar, então ele vai de volta para o outro plano. Bom, isso aí já é para você ver como que a coisa é bem extensa na questão da imortalidade. Mas só que a Bíblia, ela diz lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9, eu já vou até pegar aqui, aqui, ele está falando de Deus, né? Falando de Deus, é aquele que tem ele só a imortalidade. O único que é imortal e que habita em luz inacessível, que ninguém jamais viu nem pode ver. A ele seja a honra, poder e a glória para sempre. Amém. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que um que existe e tem a imortalidade é Deus, certo? Ele é o único imortal, não existe outro. Ou seja, a imortalidade é um atributo divino. Não existe nenhum outro ser que tenha em si próprio a imortalidade. Quando Deus criou Adão e Eva, eles tinham a imortalidade, certo? Mas não era algo nato deles. Deus concedeu a imortalidade em referência à sua obediência. Se eles não obedecessem, eles não perderiam. Como a Bíblia, Deus mesmo disse ali, né? Falando Jesus ali, mas Deus havia dito ali, ó, não comerás, porque se você comer, você morre. E o morrer é perder, né, a incorruptibilidade, né, a inocência, a obediência à vida eterna, né, a eternidade, ele perderia isso, perdeu, né? Então a condição era a obediência. Se você obedecer, e a obediência era uma coisa extremamente simples. Eu criei 1 bilhão de árvores frutíferas e ele criou a árvore da vida, né, e a árvore da ciência do bem e do mal, e disse: olha, você pode comer de tudo, você arrebente de comer de tudo, mas essa aqui você não bota a mão, tá? Que o dia que você comer dela, podia subir na árvore, descer, pegar no fruto, passar no corpo, não podia comer. Mas é claro, quanto mais próximo você chegasse a ela, passasse no corpo, esfregasse, subisse na árvore, você estaria mais perto da tentação, isso é claro, né? Então até Eva diz: olha, Deus disse que não é nem para tocar nesse negócio, para ficar longe. Mas de fato ela acabou não só tocando, mas comendo também. Então, veja só que maluquice, né? Então, lá em Gênesis 2, 17 a 16, diz: olha, vocês não devem comer, se comer, vão morrer. E o homem, então, perdeu a imortalidade, porque ela era condicional. Também, o próprio Satanás, que esteve com Deus durante, sei lá, quanto tempo a Bíblia não explica isso, mas longas eras, não sei. Ele também, os anjos em si não são imortais, são mortais porque eles têm imortalidade em Deus, né, devido à sua obediência. Alguém pode até falar, mas para ter essa vantagem tem que obedecer? Exatamente, todos estão ligados a Deus, foram criados para Ele, para a honra e glória dele, então não tem como escapar disso, tá bom? E olha só, lá em Romanos 5,12, nós precisamos de ir lá em Romanos 5,12, né? Porque o que Romanos vai dizer aqui? Olha, bora lá, né? Romanos 5,12. Vamos chegar aqui, olha. O que vai dizer aqui Romanos? Preste bem atenção. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, e por isso todos pecaram. Então todos nós pecamos, certo? E aí já era. Por um homem entrou o pecado. Então, Adão, né? Adão, pela da humanidade, Adão e Eva, eles pecaram e todos entraram. Portanto, da mesma forma, que também diz, né? Mesma coisa, que todos pecaram, então todos morrem. E nós morremos e não tem como escapar disso, certo? Não tem como escapar, porque todos pecam. Ah, mas aí então a alma não peca? Se a alma está ligada a mim, os dois estão pecando junto, né? Porque não tem como fazer separado do outro. Porque não tem como o joguinho lá no computador ele fazer tudo sozinho. Às vezes existem alguns comandos automáticos ali e tal, fica ali mexendo, não sei o que lá e tal. Mas se você não fazer o controle ele não vai. E aí as pessoas acham que a alma é imortal, né? Mas veja só o que a Bíblia diz em Romanos
6:23. Isso aqui é bem conhecido, né? Romanos 6:23. Olha só isso aqui, né? O salário do pecado é o quê? A morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque Jesus nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte. É o contrário da vida eterna. Viver eternamente não é morrer eternamente, no sentido de ficar lá no esturricando, né, eternamente. É uma coisa absurda para mim isso. Aí, Calvino, né, foi um dos que sistematizou mais essa ideia aí, as pessoas realmente têm essa questão da imortalidade da alma muito firme, né? E não só isso, mas outras coisas também. Se não me engano, é Calvino mesmo, tá? Posso estar enganado aqui, mas vem ao longo das décadas e tal, e pegou essa cultura grega, né? E injetaram isso dentro da igreja e acabou. Então, a alma que peca, ela morre. Então, quem é imortalista vai dizer que a pessoa morre, mas não morre, porque a alma dele não morre e ele vai receber um corpo, né? Todos vão ressuscitar no final. Os que vão para o céu viver eternamente vão receber um corpo, a alma vai receber um corpo, e quem peca também recebe um corpo, né? Mas aí o outro vai para o inferno com o corpo e o outro vai com o corpo, né, santificado para o céu. Então isso aí não é uma morte, né? Você vai ficar um tormento eterno, mas não é morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí eles vão ter seus argumentos, dizer, não, mas essa morte aqui é a morte espiritual, é a morte, sei o que lá, a ausência total de Deus. Mas não tem como ser uma ausência total de Deus, porque Deus está em tudo quanto é canto, tudo quanto é lugar no universo. Não existe local onde ele não esteja. E como é que você vai dizer que Deus não está no inferno? Porque não há lugar que ele não esteja. Lá em Salmo 136, acho que é 136, 139, 137, diz que para onde irei do teu espírito? Não tem para onde você vá que não está. Então Deus estaria lá também no inferno, esturricando, ele saberia todas as coisas. É bizarro, né? E veja só um detalhe: o ser humano, por mais mal que ele é, ruim, pecador, miserável, horrível, no Brasil, se eu não me engano, a pessoa não pode ficar mais de 30 anos preso. Ele pode ter uma pena de 500 anos, fez de tudo quanto é coisa ruim. Ele só pode ficar, acho que se eu não me engano, 30 anos. Mas ele não vai ficar 30 anos, sabe por quê? Por boa conduta, por não sei o que, mas lá em menos de 20 anos ele está solto. Isso o homem ruim, tá bom? Agora Deus, que a Bíblia diz que ele é bom, amor, não existe nenhuma maldade no seu coração, ele ama. E como que Deus vai punir alguém eternamente? Então veja só, vou dar um exemplo aqui. Um menino que nasceu longe de Deus, não conhece Deus, nunca foi numa igreja, nunca nem viu Bíblia, nasceu no meio da bagunça, do roubo, etc. Então ele vai cometer seus crimes, seus delitos na infância, 13, 14, vão por 15 anos. E ele, em um confronto com a polícia, ele morre. Menino de 15 anos. E vamos pôr um camarada de 100 anos, e não importa, 15 para 100 em relação à eternidade, isso não é nada. Aí você imagina que essa criança não conheceu basicamente sobre Deus, não teve né, a família toda estruturada, ele perdeu a salvação e agora ele vai ser enviado para o inferno, como as pessoas dizem, e vai esturricar durante toda a eternidade. O que é a eternidade? Pensa, nós aqui supostamente estamos aqui há milhares de anos, isso não é nada diante da eternidade. Daqui a 1 zilhão de anos, que 200 zilhões de anos, daqui a 1 bilhão de zilhões de anos, o cara tá lá no inferno por causa de 15 anos que ele não conheceu a Deus direito, ele não fez as coisas e tal. E a sua punição é viver eternamente esturricando no inferno. Você acha isso justo? Ah, mas Elson, isso aqui é porque ele desobedeceu a Deus, etc. Não, não tem nada a ver um negócio desse. Isso é totalmente injusto. Por uma fração de 1 bilionésimo de segundo em relação ao universo, o camarada tem que esturricar no maior sofrimento eternamente. E você acha que isso é o caráter de Deus? Você acha que Deus tem prazer a pessoa ficar esturricando no tormento eterno? Tem jamais, nunca mais, não tem a menor condição um negócio desse. A minha mente, o meu coração não consegue aceitar isso. Para mim é colocar sobre Deus o caráter perverso, horrível, deprimente, destruidor, avassalador de Satanás sobre Deus. Porque Deus não pode ser essa pessoa horrível, má. Tempos atrás, lá na Inglaterra, descobriram um senhor que estava levando em cativeiro eu acho que uma filha ou mulher, sei lá, fazia relações sexuais, fazia de tudo, maltratava durante mais de 20, 30 anos, sei lá. Quando descobriu a pessoa ali,
Nossa, esse senhor é uma pessoa, um monstro, é uma pessoa horrível, uma pessoa que merece coisas. Nossa, o que as pessoas pretendiam para ele era assim, né? Loucura total, ser linchado vivo. E o homem, né? O homem que é ruim, ele, quando alguém vê uma atitude dessa, a pessoa mais ruim que é, ele já não aceita isso, mesmo nos presídios, quando a pessoa cometeu alguns crimes é jogado lá, eles matam a pessoa, porque olha, a gente roubou, fez isso, fez o tal, mas você fez isso com as crianças, com as mulheres, e se não colocar o camarada separado numa cela, os caras lincham ele, e os caras já são ruins, certo? Mas eles mesmo naquela condição, eles não aceitam algumas condições que as pessoas fazem. Agora imagina a Deus coloca uma sentença dessa na eternidade para alguém esturricando lá. Então essa morte não é morte, mas é um sofrimento eterno, contrariando completamente aqui Romanos capítulo 6, 23. O salário do pecado é a morte, ou seja, Deus, por sua misericórdia, sua bondade, é claro que eles pagarão, a Bíblia fala em Apocalipse do preço do pecado, serão lançados no lago de fogo e consumidos e nunca mais se levantarão. Até nas questões gregas lá, dos deuses, etc., era lançado no inferno e tal, eles fugiam do inferno, tiravam de lá, nos filmes da Marvel lá, o cara vai pro Hades, está lá preso, arranca, né? Tem um desenho animado também, que tem lá, é o Panda, Urso Panda, né? Que tem esse é tipo um rinoceronte que está preso, trancafiado lá, e lá, né, ó, sei lá quanto tempo, e um pato lá, a asinha dele cai, uma pena, e ele acaba se desvencilhando um negócio, se escapa. Ou seja, até nesses desenhos, filmes, etc., existe uma forma de escapar. Agora, de Deus não escapa, porque a pessoa que morre nunca mais se levanta, entendeu? Não tem como. Morreu, acabou, não tem mais escapatória. E já nas outras ideias, até os platonistas, né? E os gregos, aquelas ideias dos deuses lá, eles eram mandados para lá, mas existia forma do camarada escapar daquilo. Agora, com Deus, não. A morte será eterna e o juízo será eterno para os pecadores transgressores, que eles não aceitaram a Deus. E aqueles que não conheceram a vontade de Deus, que fizeram coisas más, às vezes, mesmo crianças, serão. Não vai ficar lá 1 milhão de anos esturricando. Gente, isso aí é um absurdo. Pouco prazo, eliminou, pagou a culpa e acabou, e tá tudo certo, entendeu? Nós temos que aceitar a palavra de Deus, que ela é muito melhor do que ficar. Entender, para mim, a mortalidade da alma é uma coisa totalmente absurda, tá bom? Mas quem quer crer na imortalidade, creia e coloca sobre Deus, para mim, o caráter nefasto, horrível de Satanás, para mim chega a blasfemar contra a graça e a bondade de Deus, porque Deus jamais, ele diz, olha, nada tem do diabo, nada, 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 nada. Ele é luz, ele é bondade completa, certo? Lá em João 11, 11 a 14, lá cita que Lázaro estava doente, certo? E aí o que acontece? Vou até pegar o texto quando vai falando aqui. Lázaro estava doente, você sabe bem da história, e aí mandaram avisar, correram a notícia, né, encontrar Jesus, olha, Lázaro está doente e tal, eles estão te chamando lá, vai logo, porque ele não está bem não, o negócio lá está feio, e se não acudir a tempo, Lázaro não vai muito longe não. E Jesus, de propósito, não foi, né? E aí, depois de 4 dias, vários dias depois, Jesus vai. Então eu vou lá agora, né? E veja só o que Jesus vai dizer aqui em 11 a 14. Preste bem atenção aqui. Assim falou ele, depois lhe disse: Lázaro, nosso amigo, adormeceu ou dorme, mas vou despertá-lo do sono, né? Tá aqui, vou despertá-lo, adormeceu, vou despertar do sono. Aí se falar, olha, se ele está dormindo, vai, tá de boa, tá salvo, né? Que se ele está dormindo, né? Responder o Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Tá dormindo, nossa, que bom, né? Já alguma coisa. Mas Jesus havia falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então Jesus comparou a morte como um sono. E, e Lázaro, de fato, morreu, né? E então Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto. Lázaro morreu. Lázaro foi para a terra do pé junto. Não tem como fazer mais nada, assim, humanamente, né? Não tem mais nada para fazer.
Será que era isso mesmo? O que que Deus poderia fazer? Ó, Deus é Deus, e ele foi lá e resolveu o problema. Todos nós sabemos bem da história, né? Lá em João, nós estamos em João, né? Vou voltar aqui em João, capítulo 5, verso 28. Olha o que Jesus fala sobre a morte. E não maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão sepulcros ouvirão a minha voz. Então, ele poderia dizer assim: olha, não os maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os espíritos que estão no céu e no inferno ouvirão a minha voz e vai se juntar ao corpo. Jesus poderia ter falado isso, né? Era o que os gregos em Roma, todo mundo ia ficar maravilhoso. Ah, isso aí mesmo, tá certinho, né? Porque eles tinham essa ideia, né? E, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, para serem condenados aqui, né? Fala a mesma coisa aqui, né? E sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição para serem condenados, né? Condenados aqui. E tem um texto também, aproveitando que já estamos aqui, né? Um texto aqui que eu quero falar dele também. Olha só, lá em Daniel, capítulo 12, verso verso aqui, verso 2, né? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Certo? Muitos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, para o desprezo eterno. Aqui até diz acorda, certo? Porque eles estão dormindo, né? Não tem como. Vão ressuscitar os que dormem no pó da terra acordarão ou ressuscitarão. Essa é melhor, vão ressuscitar, né? Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, isso eu não coloquei aqui, né? O texto, né? Então tá aqui o texto. As pessoas estão dormindo aonde? Por que que Daniel, gente, aproveitou e já disse: olha, pessoal, eles estão, a seu corpo, a sua matéria foi para o pó da terra aqui, mas seu espírito foi para o céu, tá bom? E lá no dia, né, os que vão vir o espírito para cá e vai juntar com o corpo, não, ele não usa esses termos, muito claro. Está dormindo aonde? O próprio Jesus disse: olha, está dormindo lá, morreu, está dormindo, não tem mais o que fazer, né? Até no caso da filha de Lázaro, não, né? Quando ele chegou lá, não, ela está dormindo, pessoal, vou lá despertar ela, pode ficar tranquilo. Então Jesus tratava isso porque para ele é apenas isso, é um sono, né? Vamos ver também aqui, já aproveitando aqui, né, nossa Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo, vem aqui você, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né, versos 16. Olha só o que diz aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ressuscitarão primeiro, todos que morreram em Cristo. Então, nós sabemos que existem duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição da vida, né, daqueles que fizeram bem, obedeceram a Deus, sua vontade, etc., foram lavados pelo sangue do Cordeiro, fizeram, né, a sua parte, não como para merecimento para merecimento, né? Aqui o texto, né? Porque o mesmo Senhor descerá com alarido e tal. Eles fizeram suas boas obras, obedeceram à vontade de Deus, porque a gente pensa que é só pela graça que você é salvo, etc., né? Mas esquece que existe uma obra. Mas isso é tema para outro momento, né? Então, a vinda de Jesus será em poder e glória, e aí vai dar tudo certo, né? Por quê? Será tudo maravilhoso. Jesus vai voltar e os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. E os outros? Vai continuar morto, do mesmo jeito, tá bom? E aí tem um texto muito interessante que em Coríntios, certo? Vamos lá, 1 Coríntios 51, 53. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Tá bom? Vamos ver aqui o texto, né? Vamos pegar o texto aqui. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui de cá, né? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Dormir é o quê? Morrer, certo? Nem todos morreremos.
No momento e no abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, ou seja, mas seremos transformados no momento, aqui no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, aquilo que é aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando, porém, o que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Então, deixa bem claro que não existe algo imortal. Porque então eu poderia dizer, olha pessoal, o nosso corpo será revestido da imortalidade e virá o espírito imortal e se juntará ao corpo e tal. Certo, os gregos já pensavam que não, a pessoa morreu, ia para o céu e tal, jamais, eles não concebiam a doutrina da ressurreição, era coisa assim, loucura absoluta para eles, porque isso não tinha por que motivo alguém morrer e ressuscitar, porque o corpo era a prisão da alma, né? Era a parte ruim da coisa, então, e estar livre é muito melhor, e aí eles então se apegavam que não, isso não podia acontecer. E Paulo pregava justamente o contrário. E a pessoa morreu, né? E só na ressurreição que ele vai ser revestido da imortalidade e da incorruptibilidade. Se a alma é imortal, para que corpo, né? Nem precisava do corpo, tá certo? Então, essa seria algo que tem muito sentido. Então, olha, aí já uma pequena amostra aí, né? E eu entendo dessa forma. Você entende diferente, coloca aí né? Deixe seus comentários, quebra o pau, pode falar. Eu respeito você tranquilamente, tá? Mas só quero dizer que desde a serpente até hoje existe aqueles que acreditam na imortalidade da alma. Para mim, isso aí é uma obra satânica, tá bom? Você talvez não pense dessa forma, acha que existe texto aqui que apoia a ideia da imortalidade, tudo bem. Vamos tocar junto e sejamos felizes. E de fato só saberemos quando Jesus voltar. Porque aí você pergunta, e aí Deus, cadê minha alma, né? Não, sua alma está dentro de você, não arranca ela que eu quero ver. Não vai existir isso, né? Mas que Deus abençoe sua vida aí. Confie em Deus porque Ele quer dar para você uma novidade de vida, uma vida eterna com Ele. Deus é amor, Deus é bondade. No céu você não verá sua família que não foi para o céu, irmãos, tios, sei lá, quem não foi. E se você mesmo não foi, digamos, você vai olhar lá para o paraíso, nossa, estão lá no bem bom, não sei de Abraão, e eu estou ricando aqui. E aí vai aumentar mais a sua agonia, porque você vai ver o camarada lá comendo frutos, nadando no rio da vida, se gloriando, festejando, e você de cá esturricando, e de lá vendo você, e você vendo de lá, e podendo de vez em quando trocar uma conversa, vai ser uma coisa horrível para ambos, né? Então não cabe na minha mente, vendo esses textos da Bíblia, esse tipo de coisa, tá bom? Ficou grande aqui, mas olha, eu acho que tem muito mais coisas para falar, que são 1.600 textos, no mínimo 800 por ser abordados, mas não dá para falar nisso, outra hora a gente fala mais. Mas que Deus abençoe ricamente você, tá? Compartilhe, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal se for inscrito, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus.